O mar estava calmo naquela manhã cinzenta quando os primeiros comunicados começaram a circular entre as redações internacionais, mensagens curtas, frias, mas carregadas de um peso que atravessava continentes, anunciando que a China havia iniciado os maiores exercícios militares já registrados ao redor de Taiwan em anos recentes, numa demonstração de força que não era apenas regional, mas global. Uma coreografia cuidadosamente planejada de navios, caças, mísseis e sistemas de guerra eletrônica, projetada para ser vista, sentida e interpretada muito além do Estreito de Taiwan, numa encenação que não precisava de palavras para comunicar sua mensagem. O equilíbrio do Pacífico está em movimento. À medida que o dia avançava, imagens de satélite começaram a circular, mostrando formações navais chinesas se deslocando em múltiplos eixos ao redor da ilha, aeronaves de combate cruzando o espaço aéreo em altitudes estratégicas, sistemas de mísseis posicionados ao longo da costa continental e comunicações militares intensificadas como se cada pulso de radar estivesse escrevendo um novo capítulo na história da dissuasão asiática. Pequim confirmou oficialmente os exercícios, descrevendo-os como manobras de prontidão e resposta a ameaças externas, realizadas em águas e espaços aéreos ao redor de Taiwan, deixando claro que não se tratava de um treino simbólico, mas de um ensaio operacional completo. O que estava acontecendo, de forma objetiva, era a simulação coordenada de um cerco multifásico à ilha, envolvendo forças navais, aéreas, de mísseis e unidades de guerra eletrônica, numa demonstração integrada de capacidade militar que poucos países no mundo hoje conseguem executar nesse nível de escala e sincronização. Os exercícios incluíam bloqueio marítimo, interdição aérea, ataques de precisão simulados e operações de supressão de defesas, compondo um cenário que não exigia muita imaginação para ser compreendido por qualquer estrategista. Era um teste prático de como seria um conflito real. Quando a mídia de centro passou a cobrir o episódio, o tom foi de cautela técnica e contextualização diplomática. Veículos como France 24 descreveram os exercícios como a maior operação chinesa ao redor de Taiwan desde os eventos de escalada dos últimos anos, ressaltando que Pequim apresentava a movimentação como resposta ao que considera provocações externas, especialmente a cooperação crescente entre Taiwan, Estados Unidos e aliados regionais. As reportagens enfatizavam o risco de erro de cálculo, lembrando que cada manobra dessa magnitude eleva dramaticamente a probabilidade de incidentes não intencionais, colisões, interceptações mal interpretadas ou falhas de comunicação que poderiam desencadear uma crise fora de controle. O foco estava na instabilidade estrutural do cenário e no delicado equilíbrio entre demonstração de força e contenção diplomática. Já a cobertura de viés mais à esquerda, representada por veículos como Taiwan News, assumiu um tom muito mais direto e humano, destacando a ansiedade que se espalhava pela população taiwanesa à medida que sirenes de alerta eram testadas, aviões militares cruzavam o céu e notificações de segurança civil eram enviadas aos celulares. As reportagens enfatizavam o caráter coercitivo das manobras, descrevendo-as como uma tentativa de intimidação política. Um recado não apenas a Taiwan, mas a toda a comunidade internacional de que a China estava disposta a usar seu poder militar como instrumento de pressão direta. O discurso se concentrava na assimetria de poder, na vulnerabilidade da ilha e no medo silencioso que acompanha cada escalada, um medo que não aparece nas estatísticas, mas se instala no cotidiano das pessoas. Na outra ponta, a mídia de viés mais à direita, como o Express britânico, adotou uma narrativa muito mais alarmista e dramática, enquadrando os exercícios como um passo perigoso rumo a um conflito inevitável, sugerindo que o mundo estaria mais próximo de uma guerra no Pacífico do que em qualquer outro momento desde a Guerra Fria. As manchetes enfatizavam o caráter de ensaio de guerra, apontando que os exercícios simulavam um bloqueio total da ilha e destacavam o envolvimento indireto do Japão, cuja proximidade geográfica e alianças estratégicas o colocam no centro de qualquer possível escalada. Nessa narrativa, a movimentação chinesa era tratada como uma ameaça direta à ordem internacional, ao comércio global e à estabilidade de cadeias produtivas vitais, especialmente de semicondutores.
Por trás das manchetes e dos mapas animados, o que se desenhava era um jogo de sinais cuidadosamente calculados. Para Pequim, os exercícios funcionam como comunicação estratégica em múltiplos níveis. Para Taiwan, como lembrete constante de vulnerabilidade. Para os Estados Unidos, como advertência sobre os custos de interferência. Para os países da região, como demonstração de quem controla o ritmo da escalada. E para o público interno chinês, como reforço da narrativa de força, soberania e liderança. Taiwan, por sua vez, respondeu elevando o nível de alerta de suas forças armadas, monitorando cada deslocamento e ativando seus próprios sistemas de vigilância e defesa, enquanto diplomatas buscavam apoio internacional e reafirmações públicas de compromisso com a estabilidade regional. O Japão acompanhava cada movimento com atenção redobrada, ciente de que qualquer conflito em torno de Taiwan teria impacto direto em sua própria segurança nacional e em suas rotas comerciais. Washington observava em silêncio calculado, emitindo comunicados cuidadosamente redigidos que evitavam a provocação direta, mas reforçavam a importância da manutenção do status quo. À medida que os dias avançavam, os exercícios chineses se expandiam em complexidade e intensidade, incluindo voos de bombardeiros estratégicos, simulações de desembarque anfíbio e operações coordenadas de saturação de defesas, compondo um retrato inquietante de um conflito que, embora ainda hipotético, estava sendo treinado com uma precisão assustadoramente real. Especialistas militares observavam que cada nova fase dos exercícios parecia projetada para testar reações internacionais, medir tempos de resposta e avaliar os limites da tolerância diplomática. O que tornava tudo isso especialmente perigoso não era apenas o volume de forças envolvidas, mas o ambiente político em que ocorria. As tensões entre China e Japão permaneciam elevadas. As disputas territoriais no Mar do Sul da China continuavam sem solução, e o sistema internacional atravessava um período de fragmentação estratégica em que alianças tradicionais se reconfiguram e novas linhas de influência são traçadas. Nesse cenário, Taiwan se encontra no centro de uma tempestade geopolítica que envolve identidade, poder, tecnologia e hegemonia. Ao final, quando as luzes das redações diminuem e as imagens de satélite se tornam apenas mais um arquivo nos servidores, permanece uma sensação incômoda de que o mundo está assistindo a algo maior do que um simples exercício militar. Está assistindo à materialização de uma disputa estrutural pelo futuro da ordem global. Uma disputa em que cada navio deslocado, cada míssil simulado e cada comunicado diplomático faz parte de uma narrativa muito mais profunda sobre quem define as regras do século XXI. E talvez o aspecto mais inquietante seja justamente este. Não se trata de uma crise pontual, mas de um processo contínuo, um longo ensaio histórico no qual Taiwan não é apenas uma ilha, mas o palco onde se encenam as ambições, os medos e os limites de um sistema internacional que caminha, silenciosamente, sobre uma corda cada vez mais fina.